Continuamos recebendo os profissionais de saúde para tirar as suas dúvidas sobre o novo coronavírus. Hoje é a vez do doutor Paulo Formighieri. Doutor, a gente vai recebendo aqui do pessoal de casa, que por sinal pode continuar enviando para a gente pelo nosso telefone. A Dulce de Ribeirão Preto pergunta: gostaria de saber se quem tem problemas ventriculares estão no grupo de risco. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, se o entendimento de problema ventricular seja um problema do coração, isso depende basicamente de ter ou não uma doença associada. Às vezes você tem uma má formação do ventrículo e isso está bem adaptado para o organismo. Às vezes você tem essa disfunção e uma alteração já da função cardíaca e aí sim representa risco. Então, assim, algumas alterações genéticas, anatômicas, problemas de válvula, não necessariamente representam um risco desde que o órgão tenha um funcionamento adequado. Você entende que o ventrículo seria o ventrículo cardíaco, né? Tá, o telespectador aqui que não quis se identificar pergunta: qual a recomendação para o profissional de saúde que vive com um familiar que pertence ao grupo de risco? Essa é uma das situações mais preocupantes de fato, né? Os profissionais de saúde são linha de frente e são a população de maior risco de contágio. Dentro do possível, se coexistir, né, o profissional de saúde com um indivíduo dos grupos de risco, os cuidados de isolamento em domicílio, isolamento horizontal, precisam ser reforçados. Quer dizer, dentro do possível, toda vestimenta que o profissional vier da rua, ela tem que ser retirada, lavada separadamente, fora da casa, né? Antes de qualquer coisa, o profissional deve higienizar adequadamente as mãos e todos os objetos de uso fora da casa, então o celular, caneta, se possível, o máximo desses materiais que não precisem entrar dentro de casa, que fiquem no ambiente externo, eventualmente um carro, uma garagem, uma outra localização. Dentro do possível, reduzir ao máximo os contatos próximos com essa pessoa. Então, quando for necessário um contato muito próximo, às vezes auxiliar essa pessoa de população de risco com alguns cuidados do dia a dia, ou até mesmo do convívio, tentar fazer isso em ambientes ventilados, com o menor tempo de proximidade possível e, quando disponível, né, se for um contato próximo mesmo, como um cuidado no banho ou um cuidado de um ambiente fechado, que isso seja feito com uma máscara de proteção. Essa recomendação não é uma recomendação geral, talvez seja um excesso de cuidado a mais, pelo risco que a gente sabe da transmissão assintomática ainda não estar claro. Então, para essa população, profissional de saúde versus indivíduo de população de risco, talvez se justifique mais claramente a necessidade dessa precaução. E separar os objetos de uso pessoal, como talheres e o banheiro separado, na verdade, tratar isso quase que como já um isolamento prévio, né? Como se fosse de fato uma pessoa já contaminada. Talvez seja a maneira mais segura, porque a gente ainda não tem informação suficiente para garantir a segurança. Tá certo. Ainda nessa linha, a Daiane do Ribeirão Verde pergunta: tenho tireoide, quero saber se estou no grupo de risco. A princípio, não. Uma doença tireoidiana compensada não é um fator de risco adicional. Claro, se ela tiver uma doença descompensada, uma fase aguda, ela pode ter o sistema imune reduzido, sim. A Thelma Scarella, do centro de Orlândia, pergunta se o álcool em gel pode dar alergia, os braços ficarem empocados assim. Algumas pessoas têm mais sensibilidade, o álcool em geral reduz a hidratação da pele, né? A pele menos hidratada, sem a camada de gordura de proteção, ela pode ficar mais sensível a essas alergias. É claro que quando o álcool em gel é bem preparado e tem a opção do hidratante em associação, ele diminui esse efeito, mas de maneira geral o uso constante de uma substância que retira a gordura da pele sensibiliza mais, facilita a sensibilização da pele. Então não é uma alergia frequentemente direta, mas mais pela redução da proteção, da camada de proteção da pele. Então aí também vale a ideia de usar um hidratante pelo menos mais vezes por dia, ou hidratante de mãos também, uma ou duas vezes por dia, para proteger essa camada da pele. Doutor, o senhor falou de alguns cuidados na pergunta anterior. Aqui a Fernanda de Sertãozinho tem uma parecida. Ela fala que tem uma filha de 6 anos, que está trabalhando e mora com os pais, que são idosos. Como é que fica a situação dela aí, que a filha sempre ficou com os avós, com os pais dela, no caso? Então, é uma situação
preocupante de maneira global, né? Se ambos estiverem, tanto os idosos quanto a criança, estiverem em isolamento nesse período todo, né, e não houver um contato com outras crianças ou com outra população, que não seja a própria a pessoa que perguntou, um não representa um risco direto ao outro, né? É claro que se fosse uma criança em ambiente escolar ou que constantemente interage com outras crianças, o risco aumenta. Quando possível, né, se pede que as crianças não sejam cuidadas pelos avós neste momento, mas a gente sabe que isso é uma situação que não são todos que podem dispor dessa condição, porque precisam trabalhar também. Quando possível, afastar; quando não possível, redobrar os cuidados. Né? Em especial, de novo, aquele recurso. Né? Chegou em casa, toda a vestimenta, tênis, sapato, chinelo, separada, isolada, toda a roupa lavada em separada, de tudo que vier de fora da casa, e uma boa higienização antes de abraçar, né, ou entrar em contato direto com qualquer uma dessas populações. Então, doutor Paulo do Jardim Paulista, em Ribeirão Preto, fala que tem 60 anos, que é saudável. Gostaria de saber se ele pode fazer as caminhadas aí diariamente nos lugares que não tem aglomeração. Essa é uma pergunta difícil, porque existem várias vertentes para responder essa pergunta. Se a gente tratasse de uma condição mais normal, né, em termos de prevenção, áreas arejadas, abertas, em que você não tenha um contato a menos de 2 metros de outras pessoas. E hoje em dia, né, dentro do possível, até mesmo usando uma máscara de menor fator de proteção, teoricamente até você poderia recomendar esse uso. Sendo população de risco e com a falta de conhecimento absoluto que nós temos da doença hoje, é difícil de você recomendar isso abertamente. Então, pelo menos por esse momento, por esse período, seria recomendável evitar ou reduzir essa frequência, ou usar, no mínimo, uma máscara de proteção. E mesmo assim, essa recomendação não é consensual, é uma das muitas alternativas de recomendação. A recomendação principal é ainda, neste momento, fique em casa, por mais que isso seja difícil. Tá certo. Doutora, aqui a gente tem uma pergunta um pouco preocupante. A Márcia, do Portal do Alto, em Ribeirão Preto, ela fala que tem 59 anos, que chegou de Ilhéus no dia 20, com muita tosse, gripe, e diz que está confinada. Hoje, pois a gripe passou, a tosse, ela ainda tem um pouco de tosse, e a atitude está certa? Ela pode tomar vacina da gripe? Ficou um pouco meio confuso aqui, mas basicamente é isso. Tá. O que acontece é que a gente não tem disponível o teste para todo mundo, isso dificulta um pouco a orientação. Mas se pressupõe que, uma vez que ela tenha vindo de uma região que sabidamente houveram muitos casos e que ela logo depois dessa viagem apresentou sintomas respiratórios, o ideal é que ela se mantenha em isolamento pelos 14 dias, em sendo a doença em geral, a maior parte dos casos é leve. Então, se ela realmente vem se recuperando, que bom, que assim continue, mas o contato social não é recomendável. E nesse momento, saindo agora de um quadro febril e de sintomas respiratórios, talvez não seja o momento dela se vacinar. Então, talvez aguardar o término dos 14 dias para pensar na vacinação. Então, aqui a gente tem um caso parecido, olha só. A Marília de Barrinha diz que está há 4 dias com febre e dor no corpo, está com receio de ir ao médico. O que ela deve fazer? A recomendação geral também são recomendações que vão sendo definidas com o passar do tempo. Né? Como a gente também, da mesma forma da pergunta anterior, não tem disponibilidade do teste para todos, só para casos graves, você tem alguns recursos para orientação por teleatendimento, alguns convênios ou pelo Ministério da Saúde, aplicativos, enfim, que você pode se orientar constantemente, mas a recomendação é o uso dos sintomáticos, analgésicos, sem anti-inflamatório, evitando ibuprofeno também, boa hidratação, tentar manter o isolamento, inclusive essa preocupação essencial dos contactantes domiciliares, e buscar o auxílio médico se desconforto respiratório, ou seja, falta de ar, né? 3 dias de febre já é um certo limite, 4º dia de febre já é algo um pouco mais preocupante em termos de sintomas gerais. Então, se houver desconforto respiratório ou essa febre vier acompanhado, então, persistente com prostração, colocar uma máscara de proteção e buscar o pronto atendimento mais próximo, ou recurso mais próximo para atividade de pronto atendimento. Então, esse 4º dia de febre
em alguns consensos, em alguns locais, né, eles recomendam a busca do atendimento, em outros só o desconforto respiratório. Então, de maneira geral, se ela estiver se sentindo realmente muito toxemiada, muito indisposta com esse pico febril, ou desconforto respiratório, atendimento médico de urgência com máscara. Pois é, doutor, incrível como tem muita gente com gripe, né? A Roseli de Ribeirão Preto diz aqui que a quarentena dela foi de gripe forte, com sintomas de corona. Agora ela já melhorou, mas ainda sente um cansaço. Ela pergunta se isso é sequela. Tá. O ideal, como sempre, seria poder confirmar esse diagnóstico e, eventualmente, com a disponibilidade dos testes de anticorpos, vai ser possível confirmar. A doença tem um isolamento mínimo de 14 dias, mesmo depois que ela, em sendo, né, coronavírus, que não tem como confirmar, mas em sendo coronavírus, mesmo depois que ela regrediu totalmente ao quadro inflamatório, ela pode persistir com uma, entre aspas, sequela pulmonar, né, um quadro de inflamação com fibrose que pode gerar um desconforto por um tempo mais prolongado. O ideal é passar do período de incubação, se esses sintomas realmente, o período de isolamento, né? Se esses sintomas realmente foram sintomas que estiverem incomodando e progredindo, tentar o agendamento de uma avaliação médica, porque isso pode ter descompensado outras doenças crônicas ou mesmo ser uma sequela do processo ativo viral, e essa avaliação precisa ser feita com exames. A Maria Isabel de Bebedouro diz que teve câncer há 8 anos, câncer de mama, foi curada, não tem mais nada. Ela tem 59 anos e pergunta se está no grupo de risco. Teoricamente, tendo passado o período considerado cura, né, com controles periódicos e não tendo nenhum sinal de recidiva e de atividade da doença, elas teoricamente teria saído do grupo de risco, né, já passado pelo menos aí 5 anos do quadro em si de confirmação negativa, né? Então, sim, teria saído do grupo de risco por essa condição. Doutor Gustavo de Ribeirão Preto disse que recentemente retirou as amígdalas. Isso facilita o contágio com o coronavírus? Não. A amígdala tem uma função de proteção imune, tem uma função de controle de entrada de bactérias pela via oral, mas especificamente para quadros virais, ela não conseguiria, a existência da amígdala ou a inexistência da amígdala não muda a proteção para essas infecções virais, que elas se acumulam muito mais no pulmão do que necessariamente na via aérea superior, então não tem influência. Vamos mudar um pouco a linha das perguntas. O Marcos de Ribeirão Preto, morador dos Bancários, pergunta: muita gente tem se preocupado com os respiradores, porém, como eles funcionam em pacientes graves? Então, a doença causada pelo coronavírus, especificamente do SARS-2, tem uma característica específica de ventilação. Então, você tem um pulmão que a gente chama de pulmão pesado. É um pulmão que, se você fizer muita pressão, jogar o ar com muita pressão, você não consegue eficiência e pode gerar mais dano. Então, existe uma modelagem, uma regulagem própria no aparelho para controlar o fluxo de volume e garantir a expansão e oxigenação desse pulmão mais pesado. Então, isso é uma regulagem própria do aparelho em relação ao quanto de oxigênio ele injeta, quanto de pressão ele faz, quanto de volume que ele gira e com que frequência ele cicla. Então, são regulagens próprias do aparelho e a formação tem sido intensiva no sentido de disponibilizar material didático. Todas as sociedades, ministério, governos, hospitais, todos estão fornecendo uma extensa bibliografia para os profissionais se atualizarem. Doutor Paulo, infelizmente nosso tempo está muito avançado, fica para uma próxima as outras perguntas que o pessoal vem mandando. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade.